Olá, aqui é o Túlio Faria do meu Pet TV e seja muito bem-vindo no vídeo onde eu vou apresentar por dentro como que funciona o meu Pet TV. Tá? Então como que é o funcionamento tanto como administrador quanto como usuário final. Bom, eu estou logado como administrador aqui e é bastante importante que a gente tenha algumas gestões que a gente precisa fazer no sistema. A primeira delas é a configuração de câmeras, então eu tenho uma câmera 1 configurada aqui. Eu não vou editar ela porque ela tem algumas credenciais aqui, né? Então tem um usuário e senha. Mas eu vou clicar em nova câmera e o que acontece? O que eu preciso informar aqui? Preciso informar qual que é o nome da minha câmera, qual que é o nome amigável, que é o nome que vai aparecer para o tutor, né, quando ele for assistir essa câmera, e a URL RTSP, que é a URL que a gente consegue, que os nossos servidores vão conseguir pegar essas câmeras dentro do DVR do Pet, tá? Então do Pet Shop. É bastante importante essa configuração porque é a forma que a gente tem de trazer essas imagens. E esse processo aqui, geralmente a gente faz junto com o nosso suporte. Tá? Então, a gente sempre recomenda que a equipe de instaladores, né, das câmeras de segurança do Pet Shop esteja em contato com o nosso suporte para que rapidamente a gente consiga fazer essa configuração. Tá? Então, não é uma configuração complexa, mas ela é uma configuração chatinha de se fazer, mas o nosso suporte está aqui para ajudar vocês a fazerem essa configuração. Depois disso, a gente tem a configuração dos usuários, que são os tutores de verdade. E na hora que a gente vai criar um usuário novo, o que é bastante bacana é que a gente pode informar o nome, o e-mail e os nomes dos pets desse usuário. Então, a gente pode colocar quantos pets a gente quiser, a senha é a confirmação de senha, e depois de confirmar, a gente consegue ter essa tela aqui. O que acontece? Essa é a primeira forma que a gente tem de liberar as imagens do pet. Então, o que acontece? Se eu deixar selecionados os dois pets meus aqui, a China e a Teca, e apertar no xizinho, a gente vai perceber que ele vai sumir desses dois. Se eu selecionar um dos dois e clicar no verdinho, ele vai manter o verdinho acionado. E aí o que acontece? Quando eu clicar em painel, a gente vai perceber que o Túlio Faria está com o pet China dentro do Pet Shop. Então, para que serve essa configuração? Quando o pet entra para tomar um banho, banho e tosa, etc., a gente tem só a câmera 1 aqui, mas eu posso ter a câmera da tosa, a câmera do banho, a câmera da secagem, a câmera da esperando. E aí o que acontece? Para ficar mais fácil a gente conseguir chavear essas câmeras, a gente fala que o pet entrou, né? Então ele deu entrada aqui no Pet Shop, e aí no painel a gente consegue falar qual câmera eu vou mostrar para o tutor. Então, por exemplo, nesse caso aqui eu vou mostrar a câmera 1. E aí o que acontece? Eu estou logado aqui como tutor e o que eu posso fazer? Eu já consigo ver a câmera 1 aqui. Então eu consigo assistir a câmera 1 enquanto ela está disponível aqui. Tá? Então, se eu clicar de novo, eu vou desabilitar essa câmera. Então, eu deixo de ver essa câmera aqui como tutor. Tá? Então, eu abri como administrador aqui no Chrome e como usuário final aqui no Explorer. Tá? Então, isso facilita bastante, porque a gente pode ter várias câmeras aqui, né? Então todas as câmeras do Pet Shop aqui, elas vão aparecer uma ao lado da outra, e a gente consegue ir chaveando essas câmeras. Então, câmera 1, câmera 2, para o Pet 1, para o Pet 2 e assim por diante. Muitos clientes nossos, inclusive, mantêm um tablet próximo do local de banho e tosa, para que o próprio tosador consiga fazer esse chaveamento. Então, se ele está agora, nesse momento, cuidando da China, ele vai lá e clica só no botãozinho da câmera, ele já ativa sem precisar fazer configurações mais avançadas. Bom, e aí eu posso voltar aqui ao normal, simplesmente clicando em usuários e clicando no xizinho. Então, os pets desse tutor não estão disponíveis mais. Se a gente voltar aqui no nosso painel, a gente vai perceber que ele não dá para visualizar mais. E aí, o seguinte, o que acontece? A gente tem uma outra forma de liberação das imagens, então que é bastante interessante para hotelzinho pet, para clínicas e tudo mais, que é onde a gente vai utilizar os grupos, tá? Então, eu criei já aqui um grupo anteriormente de clínica, você pode colocar o nome que você quiser, né? Então é opcional aqui. E aí depois a gente tem algumas configurações interessantes. A gente pode colocar quais usuários estão vinculados nesse grupo. Então, nesse grupo clínica, por exemplo, o Túlio Faria, vou dar um salvar. E aí eu consigo falar quais os horários que ele vai conseguir acessar.
Então, às vezes é uma clínica que permite pernoite, você pode criar um grupo pernoite, ou um grupo o dia todo, ou grupo internação, e assim por diante. E aí a gente consegue fazer alguns nomes, né? Então eu consigo configurar quais câmeras eu quero acessar e por qual horário, né? Então eu posso colocar, por exemplo, das 22h54 ou 22 horas às 23h54, por exemplo. E aí a gente pode fazer algumas coisas, como repetir esse horário, ou deixar horário único, ou todos os dias, e assim por diante. Então eu vou ter uma agenda para esse grupo. Então, por exemplo, você pode deixar o dia todo, e toda vez que um pet estiver internado, por exemplo, você libera esse grupo para aquele tutor, né? Então é bastante simplificado. Então essa é a outra forma que a gente tem de liberar essas imagens, tá? E aí fica bem legal porque a gente consegue ver aqui o grupo, ó, clínica e qual o horário, e aí eu consigo ter acesso novamente à câmera por esse formato, tá? Então eu posso liberar tanto naquele processo do PET, da tosa, onde eu consigo liberar de forma rápida, ou ainda posso liberar por grupo, respeitando o agendamento. E uma coisa que é bastante legal, a gente consegue ter aqui também, a gente pode repetir, né? Então eu posso trocar esse horário para funcionar diariamente, todos os dias da semana. Então, como esse dia 31 é uma terça-feira, eu posso mandar repetir toda terça-feira e assim por diante. Então, dá para trabalhar com essas duas formas de agendamento, tanto criando aqui pelo painel, quanto pelo grupo. E uma coisa que é bastante bacana, não importa a quantidade de tutores que estiverem conectados, a gente vai consumir somente um stream do PET, tá? Então, os nossos servidores pegam a imagem uma vez só, e para cada tutor que estiver assistindo aquela câmera, a gente consegue fornecer essa imagem mais de uma vez. E a gente consegue, se a gente tiver mais de um tutor, por exemplo, no grupo, mais de um tutor vai receber esse agendamento, né? Então, você pode ter 10 tutores ali, então vamos supor que tem 10 pets internados, você consegue colocar nesse grupo os 10 tutores e as imagens vão ser liberadas automaticamente, e a mesma coisa acontece com o painel, tá? Então se a câmera estiver liberada para mais de um tutor, é o mesmo cenário, tá? A gente consegue mandar essa imagem para mais de um tutor sem problema algum.